Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 5 de abril de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Liga dos Campeões. Só que antes, vamos lembrar aí que ontem, segunda-feira, dia 4 de abril, foi uma grade aí razoável, diferente das segundas anteriores, foi uma grade de jogos que pudemos explorar alguns greens. Bom, já falamos, se teve green ou não vai aparecer aqui no decorrer do vídeo. Lembrando que a gravação é um pouco antes dos jogos, claro, senão não seria possível estar postando o vídeo. Então, vamos estar iniciando pelo Manchester City versus Atlético de Madrid. Tem início às 16 horas. É um jogo mata-mata que não temos classificação. Essas equipes ainda não se enfrentaram nos históricos, mas em duelos individuais a equipe do Manchester City vem a 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols na partida. Foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 6 saiu menos que 5 cartões. O Atlético de Madrid vem de 6 vitórias consecutivas a 8 jogos sem derrotas. Nos últimos 8 jogos também foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. E em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. Para essa partida, a equipe do Pepe Guardiola é uma equipe bastante favorita, em minha opinião. A equipe do Diego Simeone vai ter grandes dificuldades. Aqui não é o Manchester United, o Manchester City é uma equipe fortíssima, é um grande candidato ao título. Claro que zebras acontecem e se por acaso a equipe do Madrid surpreender, seria uma zebra, mas a princípio o favorito é o Manchester City e é a dicas que vamos acreditar. Casa vence e a probabilidade 3-1 Casa. Vamos agora para a Copa Libertadores, Grupo B, o jogo do Caracas FC versus Atlético Paranaense, com início às 19h15. É um jogo que é a primeira rodada aí entre Caracas versus Atlético Paranaense. Bom, em duelos individuais, a equipe do Caracas vem a 5 jogos sem saber o que é vitórias, ou seja, 5 jogos sem vencer. Em 6 dos últimos 7 saiu menos que 3 gols na partida. E 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. A equipe do Paranaense vem a 9 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer gols. Nos últimos dois confrontos deu Atlético Paranaense 2-1 e 2-0. O Atlético Paranaense precisa conseguir bons resultados, já que não conseguiu levantar a taça do Campeonato Paranaense, perdeu o título aí. Então, tem grande chance de vencer essa partida. Vamos estar acreditando na vitória da equipe do Paranaense com empate ou mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-0 fora. Mais uma vez Libertadores, desta vez Grupo E. Vamos agora para o jogo do Real versus a equipe do Corinthians, com início às 21h30. A equipe boliviana e a equipe corintiana se enfrentam aí às 21h30. Bom, em duelos individuais, a equipe da casa, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5, mais que 4,5 cartões. Em 8 de 10, foi a primeira equipe a sofrer. O Corinthians, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. E em 5 de 7, mais que 10,5 escanteio. Para essa partida, a equipe boliviana leva vantagem por jogar em casa. Vamos estar acreditando na vitória da equipe da casa com empate e a probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos para o jogo do Deportivo Cali versus Boca Juniors, ainda no grupo E. Tem início às 21h30. A equipe do Boca e o Deportivo já se enfrentaram aí nos confrontos anteriores. E em ambas as equipes nos últimos 3 vêm sem derrotas. O Deportivo Cali, em duelos individuais, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 3 gols na partida.
O Boca Juniors, em 9 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar. E em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. Bom, como mencionei anteriormente, o Boca Juniors venceu de 6-2 o último confronto entre essas equipes. O Boca é o favorito, em minha opinião. Está jogando bem, tanto é que vem com a invencibilidade extensa e enfrenta essa equipe do Deportivo Cali. Então vamos estar acreditando na vitória da equipe do Boca Juniors com empate e a probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o grupo G, o jogo do Olímpia versus Cerro Porteño. São duas equipes tecnicamente do Paraguai, mas nos últimos confrontos entre elas, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols e nos últimos 9 mais que 4,5 cartões. A equipe do Olímpia, em 4 dos últimos 5 jogos, vem aí saindo menos que 3 gols em seus jogos e também menos que 11 escanteios, em 8 de 9 mais que 4,5 cartões. O Cerro foi a primeira equipe a marcar em 7 dos últimos 8 jogos e nos últimos 6 saiu mais que 4,5 cartões. Lembrando que a equipe do Olímpia, jogando em casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota por Ameliano. Eliminou a equipe do Fluminense quando precisou se classificar para a Copa Libertadores naquela qualificação preliminar. E a equipe do Cerro, atuando como visitante, vem de 4 vitórias e um empate, 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 2 confrontos anteriores, fora de casa, o Olímpia venceu e atuando em casa, o Cerro venceu. Para essa partida, vamos estar optando que a equipe do Olímpia não perca essa partida. Vamos estar optando no casa com empate ou mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 casa. Grupo H, Sport Cristal versus Flamengo, com início às 21h30. Não temos classificação mais uma vez, mas a equipe do Flamengo já enfrentou essa equipe do Sport Cristal. Bom, em duelos individuais, a equipe do Sport Cristal vem aí a 6 jogos sem derrotas, ou seja, 6 jogos de invencibilidade. Há 3 jogos sofreu gol. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu ambas as equipes marcam. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 saiu mais que 4,5 cartões. A equipe do Flamengo, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 9 de 10 saiu mais que 10,5 escanteio. E nos últimos 10, mais que 4,5 cartões. Bom, retificando o que falei anteriormente, o Flamengo ainda não enfrentou a equipe do Sport Cristal, mas a equipe do Sport Cristal, atuando em casa, a invencibilidade é ainda maior, vem de 4 empates e 3 vitórias, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. Já a equipe do Flamengo, atuando como visitante, vem com um bom número de vitórias, somando 5 vitórias e 3 empates, 8 jogos de invencibilidade e, claro, é favorita a vencer essa partida, mesmo depois de ter perdido o clássico diante do Fluminense pelo Campeonato Carioca. É uma equipe que não consegue vencer o Fluminense, mas é o favorito a vencer o Sport Cristal, já que a equipe do Flamengo cresce em Libertadores. E para essa partida, vamos estar optando aí pela vitória do Mengão, fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Agora vamos para a Copa Sul-Americana. Grupo F, o jogo do Atlético Goianiense versus o LDU de Quito, que tem início aí às 21h30. É outro jogo que não temos uma classificação para ser muito bem elaborada, já que é fase de grupos. Primeira rodada, em duelos individuais, a equipe do Atlético Goianiense vem a 10 jogos sem derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. O LDU é uma equipe que vem a 3 jogos sem vitórias, a 4 jogos sofreu gol, em 6 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. É um jogo que o Atlético Goianiense chega muito motivado para essa partida, depois de ter conquistado o seu título diante da equipe do Goiás. Um clássico aí, venceu os 2 jogos, 1-0 em casa e 3-1 fora de casa. Vem em uma invencibilidade de 4 vitórias consecutivas, 5 jogos sem saber o que é perder em casa. E vem jogando muito bem aí esse início de temporada a equipe do Atlético Goianiense, já que vem com 7 vitórias e 3 empates. Enfrenta uma equipe que vem de 2 empates e uma derrota, perder para o Emelec no último jogo. O Atlético, jogando em casa com o apoio da sua torcida, vai dificultar a vida da LDU, então vamos estar optando no casa com empate ou mais de 1,5 gol. E você que é mais ousado pegaria
um Goianiense com empate anula, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o grupo G, o jogo do Ceará versus Independente da Argentina, com início às 19h15. Bom, a equipe do Ceará é uma equipe que vem a 5 jogos sem sofrer gol. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols na partida. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. O Independente da Argentina, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 8, mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6, ambos marcam. Bom, é um jogo que o Ceará tem que mostrar algo de bom, já que foi eliminado do Campeonato Cearense e também da Copa do Nordeste. Então, os dois títulos que poderia ter sucesso não teve. Enfrenta a equipe do Independente nesse início aí de Sul-Americana. Precisa conseguir um bom resultado e tem total condições de conseguir isso em casa. E por esse retrospecto, vamos estar acreditando aí num casa com empate no Ceará versus Independente e a probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para a Inglaterra Championship, o jogo do Sheffield United versus a equipe do Queen's Park Rangers, que é o famoso QPR, que tem início às 15h45. Bom, é um jogo que temos classificação, são equipes parelhas tecnicamente. A equipe do Sheffield United vem na 8ª colocação em 39 jogos disputados, com 61 pontos conquistados. 52 gols marcados, 41 gols sofridos. Enfrenta a equipe do QPR, que vem na 9ª colocação com os mesmos 39 jogos disputados, com 59 pontos conquistados, 54 gols marcados, 50 gols sofridos, tem um saldo positivo de 4. Atuando em casa, a equipe do Sheffield United, em 18 jogos disputados, 10º colocado, com 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 31 gols marcados, 13 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do QPR, em 18 jogos disputados, é o 7º colocado, com 8 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, 26 gols marcados, 8 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols e nos últimos 10, menos que 5 cartões. O Sheffield United vem de 3 vitórias consecutivas e o QPR sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões, e a equipe do Sheffield United, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. O QPR é uma equipe que vem de 3 jogos de 3 derrotas, a 12 jogos sofreu gol, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol e ambos marcam, e nos últimos 10, menos que 11 é escanteio. Último confronto, deu Sheffield United 1-0. Para essa partida, vamos estar optando na vitória do Sheffield United com empate nula, que vem em um melhor momento, e a probabilidade 2-1 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para esta terça-feira. Se chegou até esse presente momento do vídeo, deixa o like para estar fortalecendo e compartilhe nossos vídeos ao máximo que você puder para estar ajudando o crescimento do nosso canal. Agora vamos partir para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta quarta-feira, vamos estar optando em uma tripla muito bem elaborada, que seria pela Copa Sul-Americana, vitória do Atlético Goianiense com empate e vitória do Ceará com empate. E pela Libertadores, Flamengo para vencer, fora vence, uma odd de 2,3. Fizemos uma simulação com 100 com retornos potenciais de 203. A princípio é o nosso bilhete green para a tropa Clash Bet. Então é isso, partiu tropa!